Salve, salve, fiel! Corinthians e Ponte Preta se enfrentam nesta quarta-feira às 7h45 em partida válida aí pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida será aí no estádio Moisés Lucarelli da Ponte Preta e terá transmissão apenas da TV fechada, com a TNT Sports transmitindo essa partida. Para esse confronto, o técnico Ramon Dias ainda não tem uma escalação confirmada para esse confronto, mas a tendência é que o Ramon Dias, nesse confronto fora de casa contra a equipe de Ponte Preta, volte a mesclar alguns jogadores aí e deve fazer um time com algumas alterações em relação ao último time aí que enfrentou o São Paulo e saiu derrotado, em tese, o time titular do Corinthians. Ao que tudo indica, o Memphis Depay pode ser poupado, preservado dessa partida. Ranieri também é outro jogador que não deve começar entre os titulares e deve dar chance aí para o José Martínez iniciar entre os 11 titulares. Uma provável escalação do Corinthians para esse duelo contra a Ponte Preta tem o Hugo Souza no gol, Mateuzinho e o Matheus Bidu nas laterais. A zaga do Corinthians deve ser composta pelo André Ramalho e o João Pedro. O meio de campo do Corinthians deve ser composto pelo José Martínez, autor de um golaço no jogo contra o São Paulo, a derrota contra o São Paulo, e os dois volantes um pouco mais à frente do José Martínez. Novamente deve ser André Carrilho e Alex Santana. O meio armador do Corinthians nessa partida novamente deve ser o Igor Coronado, que deve ter uma sequência aí, já que o Rodrigo Garro está lesionado e a tendência é que quando ele volte ele seja o titular absoluto aí dessa função de camisa 10 do Corinthians. Então o Igor Coronado nesse confronto aí contra a Ponte Preta pode ser um bom jogo aí para ele mostrar que pode ser um jogador útil em 2025. E a dupla de ataque do Corinthians ainda não sabemos quem jogará, mas provavelmente Thales Magno deve ser titular ao lado do Yuri Alberto, um trio de ataque formado por Igor Coronado, o Yuri Alberto e o Thales Magno. Bom pessoal, essas aí foram as informações pré-jogo aí desse confronto. Na minha visão, o Corinthians leva uma certa vantagem nesse confronto, mesmo usando os titulares, já que a Ponte Preta não iniciou muito bem esse campeonato paulista, tem tido dificuldades em alguns jogos, principalmente aí nas partidas em que tem atuado em casa, também não tem conseguido vencer os seus jogos. Meu palpite, meu placar para esse jogo, mesmo o Corinthians poupando alguns jogadores e não indo com força máxima, o meu palpite, meu placar para esse jogo é o Corinthians vencendo por 2-1, com gols do Yuri Alberto e gols do Thales Magno, que são dois jogadores aí que também, na minha visão, tem potencial de fazer uma grande partida aí nesse confronto contra a Ponte Preta, principalmente o Thales, que tem sido um dos grandes destaques do Corinthians nesse início de ano, já soma 2 gols e também é um jogador que costuma criar muitas jogadas por ser um jogador bastante agudo, não ser aquele jogador do drible. E você, fiel, qual o seu palpite, qual o seu placar para esse jogo entre Ponte Preta e Corinthians pela quinta rodada do Campeonato Paulista? Já deixe o seu palpite, o seu placar aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, fiel, valeu e até os próximos vídeos.